bem-vindos a mais um vídeo do canal Central HQs, um vídeo de reviews. Separei 3 materiais para comentar com vocês. O primeiro deles é esse aqui, X-Men Atração Fatal, o volume 2 da editora Panini, capa cartonada, ao preço de R$ 28,90, cerca de 260 páginas. Antes de eu entrar no plot dessa história, quero fazer um breve comentário aqui no seguinte. Como eu já comentei isso até em outros vídeos, que o universo mutante é um pouco confuso. Como são vários títulos e várias sagas, e esses títulos acabam interagindo, eles são um pouco confusos, truncados, complexos de se entender. Eu realmente sinto um pouco de uma certa dificuldade de entender algumas sagas mutantes, porque é muita cronologia sendo jogada para o leitor. Eu acredito que quem não tem uma grande afinidade no sentido de acompanhar assiduamente o universo mutante acaba ficando perdido. Mesmo leitores de quadrinhos experientes e antigos que conhecem basicamente o universo dos X-Men, X-Force, X-Factor, Wolverine e tal. Mas mesmo assim, para esses leitores que já acompanham quadrinhos, eles sentem uma certa dificuldade. E dentre todas essas sagas aí, Era do Apocalipse, Gênese Mutante e outras que foram lançadas pela editora Panini, eu diria que essa aqui, sem dúvida nenhuma, eu já falei isso no primeiro vídeo, no vídeo que eu falo do review do volume 1, essa saga é a melhor que eu li até agora dos X-Men. Ela é realmente muito boa, uma saga com diálogos mais fluentes, nada truncado, nada tão complexo. Eu acredito que o trabalho do editor-chefe do Universo Mutante na época que fez essa compilação, ele conseguiu organizar bem esses títulos e fazer eles interagirem de forma mais coerente. Não ficou aquela coisa contraditória, aquela coisa truncada. Inclusive alguns recordatórios feitos pelos escritores que situam melhor o leitor, como a relação a Illyana, que é a irmã do Colossus, que ela teve uma regressão, voltou para a infância, primeiro ela ficou adulta, depois voltou e tal. Então isso é bom para o leitor porque acaba situando ele num contexto do que já aconteceu com os X-Men e por que isso está acontecendo com esses personagens, o que está acontecendo com eles naquele momento da história. Com relação ao mote dessa história aqui, a gente tem basicamente a continuação do que vem acontecendo ali com o vírus legado, os X-Men buscando uma cura, lutando contra esse vírus. No caso, a Illyana, irmã do Colossus, ela tá com esse vírus, o Colossus está revoltado, ele está assim, perdendo as estribeiras, você vê que o comportamento dele está bem atípico, ele já está assim, saindo da casinha, ficando bem nervoso. Ao mesmo tempo, a gente tem a participação dos acólitos do Magneto, uma briga interna dos Upstars, que é um grupo ali também de vilões que estão combatendo os X-Men. Tem participação de vários, não digo novos vilões, mas aparições do Jason, que é um psiônico, a Jean Grey, se não me engano, o Homem de Gelo e o Arcanjo vão na mente dele, tentar ajudar ele e tal. E ele realmente, apesar de vilão, ele tenta se redimir no final. E também tem a participação da Siena, uma nova vilã que vai combater o Professor Xavier, a Tempestade, participação do Forge, da Mística. Tudo mais ou menos relacionado ao vírus legado, aos Upstars e aos acólitos do Magneto. Essa capa aqui, como vocês podem ver, o Magneto detonando o Wolverine aqui, não condiz com a história, vocês não vão achar isso aqui. Seria muito mais fácil a gente ter o Magneto aqui detonando o Cable, que é inclusive um dos últimos confrontos que a gente tem da revista. Quando eu falo Magneto aqui na capa, vocês estão vendo que ele está vivo. Na verdade, eu acho que a Panini errou de capa. Porque na história, cria-se um suspense sobre quem seria aquele vilão do final que vai combater a X-Force. E fica aquela coisa, ele está usando uma capa tal. Tipo, o roteirista não queria demonstrar quem que era. Mas a Panini acaba entregando. Não que fosse uma coisa também, o Magneto está morto e ninguém sabe que ele voltou. Não é uma coisa assim, mas pô, podia criar um suspense maior pro leitor e tal, fica uma coisinha mais bacana e usar uma capa que também não tem nada a ver com o conteúdo da história. E essa história final, inclusive, tem a volta do Cable, a X-Force está sendo liderada pelo Míssil, e há uma certa dualidade de sentimentos, um certo respeito pelo Cable, uma felicidade por ele ter voltado, mas um pé atrás também, e algumas mágoas que retornam ali, são exploradas na história. Ela é escrita por diversos escritores, como Scott Lobdell, o Fabio Nicieza, Peter David, deixa eu ver aqui mais aqui. Tem participação do Brandon Patterson nos desenhos, John Romita Jr. e Joe Quesada. A arte varia bastante, porque são vários títulos, compila aqui as edições de Uncanny X-Men Anual 17,
Uncanny X-Men 301 a 303, X-Factor 92 e X-Force 25. Vou mostrar um pouco da arte para vocês aqui dessa história. É uma história, uma trama muito bem contada, coerente. Você consegue acompanhar ela sem maiores problemas. Eu acho que foi isso tudo ao trabalho editorial lá da Marvel Comics da época, do editor-chefe. Aqui deve ter até um nome, que eu já dou uma olhada em quem era o editor-chefe. Aqui os desenhos do John Romita Jr., que eu gosto bastante. E mais aqui alguns outros desenhos. A gente tem a volta também da Kitty Pryde nessa edição. Deixa eu ver se eu acho quem que é o editor-chefe da época. O Axel Alonso, ele que é o editor-chefe original dessa publicação. Um belo trabalho. Inclusive só falta mais um volume para terminar essa saga aqui. O próximo material, galerinha, que eu vou comentar com vocês é esse aqui, As Mais Belas Fábulas. Bem Despertar, o volume 1 do Bill Willingham e desenhos do Phil Jimenez. Essa edição aqui, ela seria basicamente um apêndice da série Fábulas, aquela série que eu pago um pau, recomendo para todo mundo, porque realmente é uma das séries contínuas de melhor qualidade que está saindo. E aqui no Brasil saem encadernados, já está, acho que por volta do volume 17 ou volume 18. Acho que o volume 18, que é o Brinquedolândia, ainda não comprei, mas parece que está em pré-venda já. Essa edição aqui, eu realmente esperava um pouco mais dela, porque a gente tem a série Fábulas como base, e aqui seria uma extensão da série Fábulas. Então você fala, porra, cara, você vai esperar uma coisa quase do nível, eles podem até falar, não precisa ser do nível, mas tem que ser uma coisa muito próxima de Fábulas em termos de roteiro e desenhos. Os desenhos, sim, são sensacionais. Bom, galera, essa edição compila as edições 1 a 7, ok? Da edição original americana. Eu vou falar primeiro, vou comentar dos desenhos do Phil Jimenez. Phil Jimenez é um desenhista de mão cheia. O cara simplesmente desenha demais, 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 demais. Ele é um grande desenhista. Eu vou mostrar um pouco da arte dele, vou fazer breves comentários. Olha a arte dele é de encher os olhos. O Phil Jimenez, ele basicamente é uma cópia, uma imitação do George Pérez, mas você não vê isso como um ponto pejorativo dele, não. Na verdade, isso é uma grande qualidade. Ele é um imitador da arte do George Pérez. Aqui a gente vê uma arte diferente do que ele costuma fazer quando ele desenhou e escreveu a Mulher Maravilha. Uma fase sensacional da Mulher Maravilha, diga-se de passagem. Ele é muito fã do George Pérez. E aqui ele basicamente usou uma arte mais dele, vamos dizer assim. Você vê algumas coisas ainda com relação ao detalhismo do que ele desenha, muito similar ao que o George Pérez faz. Mas aqui eu diria que ele foi bem original nos desenhos dele e tentou fugir um pouco do que ele costumava fazer. Olha, você pode ver muito detalhismo. Olha só isso. A arte dele eu acho espetacular e sensacional. Inclusive, gostei até mais nesse trabalho mais autoral dele, sem tentar imitar tanto a arte do George Pérez. A história aqui, galera, e o mote dessa história é o seguinte. Ela é bem atrelada a Fábulas, a acontecimentos da Fábulas, quando... Spoiler, desculpa aí, eu vou ter que soltar um spoilerzinho, porque é o que motiva essa história, que a Bela Adormecida ela é usada como um ataque em massa contra o adversário. E esse ataque em massa contra o adversário acaba colocando todos os vilões para dormir, porque ela é a Bela Adormecida. E então a galerinha apagou num sono profundo. Até que surge o Ali Baba, o rei dos ladrões, e ele é motivado por um gênio, é um gênio mesmo, um gênio de lâmpada e tal, mas é um gênio bem articulado, um pouco irônico e um pouco, como eu posso dizer, sarcástico. E ele tem umas ideias um pouco a lá John Constantine, você vê um jeitão dele de atuar bem o John Constantine, ele passa a lábia na galera. E ele convence o Ali Baba a acordar a Bela Adormecida, e junto dela está a Rainha das Neves, que também foi uma vilã do adversário, depois se rebelou e tal. Então ele tem que acordar elas com um beijo. E toda a trama se desenvolve aí. E é uma história legal, uma história bem contada, mas eu achei que foi bem aquém do que eu esperava com relação ao nível de Fábulas. Se fosse para dar uma nota para essa HQ aqui,
eu daria uma nota 7.7 para ela. É uma edição que vale a pena comprar, mas principalmente pelos desenhos do que pelo roteiro em si. Eu pretendo comprar o resto, porque eu sou muito fã da série Fábulas e tudo que vier como o João das Fábulas, que eu acabei comprando, e agora as mais belas Fábulas. Então fica a dica desse material, mas não espere que seja do mesmo nível da série Fábulas. Eu esqueci de dar nota para o X-Men Atração Fatal Volume 2, eu dou uma nota 8.5 para esse material. Eu achei realmente bem bacana. O outro material, galerinha, que eu separei para vocês é esse aqui, o Monstro do Pântano Batalha pelo Verde, os Novos 52, continuação do que já vinha sendo escrito pelo personagem, mas aqui a gente tem basicamente um início de arco um tanto independente do que aconteceu. Não que o que aconteceu antes não tenha reflexo aqui, mas a Panini soltou um recordatório bacana que situa bem o leitor. Então se eu fosse falar para vocês, se alguém quer falar, Fernando, onde que eu começo com o Monstro do Pântano dos Novos 52? Esse encadernado aqui, inclusive as histórias, ao meu ver, são bem melhores do que o Scott Snyder vinha escrevendo. Scott Snyder é o criador e o escritor do Vampiro Americano, uma série muito boa, e vem escrevendo ótimas histórias no Batman, como A Corte das Corujas. Mas eu acho que o trabalho do Monstro do Pântano dele, apesar de eu ter gostado, eu achei que não estava legal, assim, eu achei que estava um pouco truncado, as histórias, o crossover com o Homem-Animal não me agradaram tanto. E esse roteirista que veio escrever a série agora, o Charles Soule, e com desenhos do Andrei Bressan, eles são perfeitos para o personagem. Eu acho que ele consegue pegar um pouco da essência do que o Alan Moore já escreveu. Então eu realmente recomendo esse material aqui, que compila as edições 24 a 28 da série original e o anual número 2 do Monstro do Pântano. Como eu disse, apesar de ser uma continuação, ter um pouco de reflexo do que vinha acontecendo antes, a gente tem basicamente um início. E aqui a gente tem uma disputa pelo verde como um avatar principal. O Monstro do Pântano está sendo um pouco contestado na atuação dele. E eis que aparece o semeador, que é o Jason Wood, acho que essa pronúncia é correta. Ele aparece, é o semeador, para disputar esse cargo do avatar, do avatar do mundo verde. A gente tem a participação da Cappuccini, que seria uma espécie de nova amante desse Monstro do Pântano aqui, do Alec Holland. E a trama é muito bem escrita. O que é bem bacana nessa edição é que o Alec Holland, o Monstro do Pântano, ele é levado a algumas viagens ali interdimensionais para conhecer avatares aposentados, que já foram avatares do mundo verde, líderes do mundo verde, né, que coordena todo o mundo verde na Terra. Ele é orientado pelo Lobo, seria uma espécie de ancião aposentado do Avatar, que é um cara muito inteligente e experiente com relação ao mundo verde, e ele começa a querer orientar o Monstro do Pântano por conta dessa tentativa do semeador em pegar esse cargo dele, né, e acabar sendo o Avatar. O problema é que todo mundo sabe que o Jason Wood é um vilão, então isso acaba complicando realmente as coisas, e o Monstro do Pântano não quer que ele assuma basicamente esse posto. E o Lobo orienta ele a encontrar inclusive a Dama Daninha, que é uma excelente personagem, ela foi uma avatar também aposentada do mundo verde, e ela é meio escrota, assim, sabe? Ela não tem nem um pouco de empatia pelo mundo vermelho, que o mundo vermelho seria basicamente os mamíferos, os animais em si. Então a gente vê umas histórias que ela conta do que ela fez para simplesmente demonstrar que ela merecia ser um avatar, porque ela realmente foi muito testada, contestada, então ela botou um ponto final e mostrou ali no Parlamento das Árvores que ela realmente merecia o posto. E ela deixa algumas coisas plantadas, literalmente plantadas, Monstro do Pântano, na mente do Alec Holland, com relação à postura dele, de como ele deve agir. Ele fica um pouco chocado. E o semeador, a gente sabe que apesar dele querer que o mundo verde prospere, ele não tem um pouco de medida disso. Basicamente, os fins justificam os meios. E o Alec Holland já é um cara um pouco mais ponderado. Então a gente tem uma batalha aí muito legal entre o Monstro do Pântano e o semeador pelo posto do Avatar. Galerinha, uma dica excelente para quem quer começar com o Monstro do Pântano. Eu dou uma nota 8.5 por esse material. Muita qualidade. Espero que vocês curtam esse vídeo. Compartilhem. Um abraço para todo mundo e até mais.